Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Entre Ideias. Aqui, você sabe, não tem informação, tem conhecimento e o conhecimento sempre está na mesa com um super convidado. E hoje eu tenho uma convidada que é uma honra estar com ela. Bianca Vital Andrade, pedagoga, formada pela Universidade 9 de Julho, a Uninove, pós-graduações em Educação Socioemocional pela IBFE, Psicologia Escolar pela Educa Osasco, Centro Educacional, Gestão Escolar com ênfase em Coordenação Pedagógica, também pela Educa Osasco, e atualmente faz pós-graduação em Literatura Infantil pela Universidade Cruzeiro do Sul. Bianca, obrigada. Eu que agradeço, Fico muito feliz de você estar aqui. É sempre uma honra trazer nessa mesa pessoas que fazem a diferença em todas as áreas, né? E estar com você, principalmente, nós temos uma plateia aqui hoje, alunas do 6º e 7º semestre de pedagogia da sexta-feira. Eu quero deixar bem claro que essa é da sexta-feira, porque elas sabem do que eu estou falando. Muito feliz delas também estarem aqui. E vamos começar a falar sobre... O nosso tema hoje é literacia infantil, literacia familiar. Uhum. Primeiro, como que você começou a gostar de ler? Porque você é uma leitora nata. Você lê quantos... Primeiro, quando você começou a ler e quantos livros você lê por mês? Tá. Eu comecei a ler, assim, a primeira lembrança que eu tenho de livro e literatura foi na 3ª série, na época que ainda era série, não ano, com o professor... Foi o primeiro professor homem que eu tive também, né? Que até então só vinha de mulheres. O nome dele era Sérgio. E ele apresentou pra gente O Pequeno Príncipe. Foi o primeiro livro grandão, né? Digamos, com mais páginas. E aí ele lia com a gente por capítulos, fazia atividades, a gente fazia rodas de conversa, ia discutindo sobre o livro. E eu fiquei muito mexida com O Pequeno Príncipe. Muito abalada, assim, né? Com a história toda, porque é uma história muito bonita. Mesmo sendo uma criança pequena. E dali em diante, foi assim, paixão à primeira vista. E eu passei a ler muito, mas eu não tinha muitos livros em casa. Então, eu lia os livros da escola. Eu estudava na prefeitura, tinha sala de leitura. E a gente pegava um livro por semana, né? Para levar para casa, para ler e para voltar. E eu tinha um grupo de amigos, a gente encontrou aquela coleção da Vagalume. Salve-se quem puder. Sensacional. Era um livro de mistério, né? Você ia lendo, você ia desvendando. E aí a gente viu atrás aquela lista de quantos livros eram na coleção, tinham todos na escola e a gente revezava entre a gente. Então, cada semana um levava, outro levava e a gente discutia aquele livro. Tinha toda semana uma aula, acho que de 40, 45 minutos para leitura. Então, dali eu seguia assim, lia muito. Eu, adolescente, quando saiu o Crepúsculo, né, que foi aquela febre toda, a minha mãe comprou o box de livros de presente para minha irmã. Então, a minha irmã ia lendo, eu ia lendo também. Tinha noite que eu parava para ler, minha mãe brigava comigo para eu dormir e parar de ler. Porque ela falava, apaga essa luz, a gente precisa dormir. E eu, enlouquecida, lendo aquilo. Então, eu sempre gostei, né? Depois dessa experiência com esse professor. E eu nunca mais parei. Quantos livros você chega a ler? Você chega a ler livros infanto-juvenis com livros adultos ou só infanto-juvenil? Não, eu leio livros adultos também. Eu tenho 2 filhos, uma menina de 8 e um menino de 3. Tá. Então, depois que eles nasceram, ficou um pouquinho mais difícil, né? Menos tempo, tal, para ler. Aí, esse ano, eu coloquei uma meta de eu ler pelo menos 24 livros esse ano. Falei, eu vou tentar ler 2 por mês, porque vai me ajudar. Eu não costumava contar quantos eu lia no mês e tal. Eu falei, eu nunca fiz meta para ano. Eu falei, eu vou colocar uma meta. Ler 24 livros, vou tentar ler 2 por mês. E... acho que em fevereiro eu descobri um aplicativo que chama Audible, que é de audiobook. Tá. Então, eu fui fazendo as duas coisas, lendo o livro e escutando o livro. Então, hoje no carro, ao invés de eu ouvir música, muitas vezes eu coloco o livro e vou escutando aquela leitura. Então, considerando os que eu ouvi e os que eu li, esse ano eu já li 9. Então, assim, a gente está no mês 4, né? Eu acho que eu vou passar dos 24. Mas, assim, eu estipulei pelo menos 2 por mês para ler. Gente, eu acho que eu tô no terceiro. Terceiro? É muito livro. Como que é essa questão com os seus filhos? Eles acompanham essa leitura com você? Como que você faz com eles também? Eles têm essa rotina de leitura? A gente não tem um horário determinado. Por quê?
desde muito pequenininhos, eles têm livros, né? Muitos. Então, no quarto deles tem 2 prateleiras que hoje fica separado o que são da menina e o que o menino pega, porque os dela já são livros maiores. Eu trouxe até algumas sugestões e tem um aqui que é grandão, que é dela. Tá. Ele até pega, folheia, mas ela para mais para ler. Então, a gente separou mais pelo tamanho. Então, eles têm contato com o livro há muito tempo. Então, para eles, o livro também é um brinquedo. Então, assim, todo dia, em algum momento, eles vão pegar o livro e eles vão ler, sem eu falar, sem eu pedir. Na hora de dormir, muitas vezes, meu filho pede para eu ler um livro para ele. Eu sento, leio com ele. Os 2 trazem livro da escola toda semana também. Então, ele traz na sexta para passar o fim de semana, devolver na segunda. E ela traz na segunda para passar a semana inteira, devolver na outra segunda, porque ela, além de ler, ela tem que fazer um relatório para a escola. Então, já tem esse que ela vai ler da escola. E tem os dela. Então, muitas vezes em casa, quando eu tenho 2 minutos e meio de descanso, eu paro para ler um pouquinho e eu vou ver ela encostou no canto para ler também. Ele está do outro lado lendo também. Então, o livro faz parte da rotina deles. Você, então, é um modelo para eles. Sim. Eu me lembro quando eu era criança, a minha madrinha, ela assinava o Estadão. E dentro tinha o Estadinho, que era uma parte onde tinha coisas da Turma da Mônica. E vendo ela ler, eu criei esse hábito. E na adolescência eu lia tanto o Estadão quanto a Folha. Tem um professor aqui na universidade, todo dia na sala dos professores ele abre o Estadão. E aí eu falei, professor, você tem sido uma coisa espetacular na minha vida. Primeiro, lembrar a minha infância, de leitora de jornal, que é uma coisa que a gente fala, é coisa de velho, né? E segundo, que esse conhecimento que o jornal, sabe, essa coisa de abrir, de você ver as imagens, de correlacionar com o texto, faz toda a diferença. Sim. Ele abre a Veja também e coloca lá e ele fica, aí ele anota coisas. E aí eu passei, da semana passada para cá, eu compro o Estadão 2 vezes por semana e a Folha uma vez. Tudo bem que o meu salário está indo embora com o jornal, mas sabe aquela alegria de ler algo que eu acho que mais do que nunca faz parte da minha infância. E talvez os seus filhos vão passar isso para os seus netos, bisnetos. E eu acho que é isso que é legado. Sim, é um legado que você está deixando. E um legado para nós também, porque a Bianca, ela já fez uma palestra aqui na universidade, aqui na Anhanguera de Osasco, e já participou de um outro podcast da Liga de Pedagogia, e é por isso que ela está aqui de novo. E é muito bom saber que você é uma referência para nós, sabe? De não é ler por ler, é ler para trazer essa emoção do coração mesmo. Sim. E ela é escritora. Quando você resolveu escrever e por quê? Então, quando eu estava ali na adolescência e lendo muito, freneticamente, eu ficava pensando assim, como será viver na cabeça dessa pessoa que criou essa história? Eu achava fantástico, assim, a pessoa ter a capacidade de criar uma história. E muitas vezes uma história tão grande, com tanto detalhe, tantos personagens, eu ficava meio fissurada nisso. Então, eu lia a história pela história e pensando nesse processo criativo. Mas eu não pensava em escrever assim, né, propriamente dito. Mas eu sempre escrevia muitas coisas, muitas outras coisas. Eu sou uma pessoa que faz terapia há um tempo. Legal. E teve um momento, assim, do meu processo terapêutico que a minha psicóloga falava, escreve, detalha. Então, sei lá, um dia acordei, para e vê como você acordou, como você está se sentindo, percebe seu corpo e tal. E eu ia escrevendo. Então, muitas vezes eu nem prestava atenção como é que eu tinha acordado, né? O dia foi péssimo. Eu nem vi como é que eu acordei para começar. Tá. Então, eu comecei a escrever ali. Quando a minha filha nasceu, eu escrevia muito sobre as experiências da maternidade. Eu até comentei isso no outro podcast, né? Que muitas vezes na maternidade tem coisas que é difícil você falar com outras pessoas porque as pessoas vão julgar, não vão entender, não gosto da criança. E não é isso. É que às vezes a gente sente uma solidão. Sim. E como se os outros não compreendessem. Você ama aquela criança assim, né? Mas tem momentos solitários. Principalmente à madrugada, quando você está acordada sozinha, amamentando um bebê e você quer dormir, por exemplo. Nesses momentos me vinha muitas coisas assim, eu passei a escrever. Mas eu também sempre me envolvi muito com crianças. Tá. E com livros infantis. Então, me veio, assim, o desejo de escrever um dia alguma história, mas eu não tinha uma história. E aí veio essa história, né, de uma situação que a minha filha passou com um amigo, e eu escrevi ela toda pensando que seria legal se um dia ela virasse um livro. E aí ela virou um livro. Então, dali eu já comecei a estruturar melhor esses meus pensamentos, né, as luzes que vêm. Então, eu tenho outros textos que eu vou escrevendo,
E muitas vezes, quando eu escrevo para criança, eu já escrevo pensando assim, nossa, ficaria legal com esse estilo de ilustração. Nossa, essa daqui casaria com tal coisa. Porque no livro tem muitas coisas que a escrita não vai contar. Quem vai contar é a ilustração, né? Sim. Então, você pensa muito nisso também. Principalmente para eles que são pequenos, né? É um conjunto, né? A coisa toda ali. Então, é o ilustrador e o escritor que está contando uma história. Então, quando eu decidi escrever o livro, pensando muito também nisso para a criança. Eu até tenho vontade de escrever para adultos. É isso que eu te perguntar agora. Para mães, você tem vontade? Então, eu cheguei até a abrir um período no Instagram que eu escrevia alguns textos e postava sobre maternidade. Aí muitas amigas falavam que se identificavam e tal. Mas ali, conforme eles foram crescendo, a coisa vai ficando um pouquinho mais fácil. Outras vão ficando mais difíceis, né? Mas vai ficando mais fácil esse lado emocional. E aí eu fui deixando de escrever sobre aquelas experiências, porque quando é muito bebezinho, você consegue escrever muito, mas vai crescendo, a criança vai mostrando a personalidade dela, fica mais difícil de você não envolver a criança, né? Então, assim, eu vou colocar muito da postura do meu filho aqui, mas ele quer? Mas ele quer que eu fale sobre tal coisa que foi uma situação minha e dele, minha e dela, né? Então, uma coisa mais dessa coisa da exposição. Bebezinho, você consegue escrever um pouquinho mais, agora maiores. Então, dali eu parei. Então, pensando em adultos, hoje, na verdade, eu penso em criar histórias mais para os adolescentes, principalmente vendo essa experiência da minha filha hoje como leitora. Porque eu fiquei muito nesse mundo infantil. Ela foi crescendo, vai fazer 9 anos. Então, ela foi chegando num campo que eu já não sei muito mais, né? Já está nessa meio que transição, assim. E eu lembro que eu falei com a minha psicóloga, eu falei, minha filha está indo pro fundamental. Eu só sei até o infantil. Ela, mas você precisa saber o quê? Porque você precisa saber para o seu trabalho. Mas para sua filha você é mãe, né? Então eu consegui primeiro separar, porque eu falei, nossa, eu não sei mais e tal, mas eu não estudei para ser mãe. Eu estudei para ser professora, né? Então ainda foi uma em mim, assim, de acorda. E aí eu, acompanhando ela, eu vou aprendendo muito com ela. Sim. Aí que eu fui ver mais sobre livros infanto-juvenis maiores, os livros para pré-adolescente e adolescente, porque não são os mesmos que eu lia, né? Os meus já estão ficando ultrapassados para o que tem hoje em dia. Então, daí eu pensei, talvez um dia eu crie uma história para essas crianças maiores que estão nessa transição de sair do ilustrado, mas não sair completamente, porque eles ainda pedem uma ilustração, mas começar as histórias um pouquinho maiores, abrir mais capítulos, um livro que chega ali a 80, 90 páginas, que já muda o cenário, né? Então, isso eu penso em fazer um dia. E como que seria, por exemplo, você sente que os livros que você lia para os pequenos mudou? Eu digo, vocabulário, situações, ilustrações, porque às vezes eu vejo um pouco de, eu não sei se é bem essa palavra, se eu estiver errado, eu sou das letras, tá? Adultização de algumas histórias. Por exemplo, a Mônica era bonequinho, pequenininho, cebolinha, com aqueles fiozinhos de cabelo. Hoje tem o Turma da Mônica Jovem, então mudou bastante. Tem Turma da Mônica em mangá, tem Turma da Mônica em inglês, tem várias mudanças que são naturais. Mas você vê que as histórias infanto-juvenis ou infantis, elas mudaram de uns anos para cá? Ou você ainda percebe que existe essa faixa etária tranquila? Às vezes você olha aquele livro e fala, aqui tá falando que é para 3, 4 anos, mas eu acho que é para 5, 6. Tem isso ou não? Então, com o exemplo da Turma da Mônica, eu penso assim, a criança teve contato ali com, sei lá, uns 4, 5 anos com esse gibi. E ela vai crescendo. Quando ela tá um pouquinho maior, que ela vê o Turma da Mônica Jovem, é como se a turma estivesse crescendo com ela. Tá, entendeu? legal. Então, assim, o Turma da Mônica Jovem ele vai passar por desafios daquela idade. Perfeito. Entendeu? Então, assim, eu passei pela minha primeira infância. E aí eu não vivo mais essa brincadeira da deituça, isso não tem mais graça, né? E aí passa para o desafio do jovem. Ali ele se identifica. Então, a Turma da Mônica foi crescendo junto comigo. E depois virou adulto, você volta só na nostalgia. Sim. Mas em relação à faixa etária, eu não é que eu não acredito, eu não concordo, mas nesse caminho, com a faixa etária para livros. Porque eu não acho que você estipula com que idade a criança vai compreender aquilo. Porque cada criança é uma criança. Perfeito. Cada uma tem uma vivência, cada uma tem um contato com o livro. Então, às vezes, você pode pegar um livro que está dizendo que é para crianças de 5, 6 anos, mas uma criança de 8 que não teve contato, que não teve essa construção, para ela não vai fazer sentido, por mais que ela já tenha passado aquela faixa etária. E o contrário também pode acontecer. Eu tenho um livro que é para crianças de 6 anos, que se eu ler para uma criança de 3,
que tem essa literacia forte, para ele vai ser ótimo. Hoje eu vivi uma experiência assim, meu filho estuda numa escola particular, infantil. E aí a coordenadora de lá é muito minha amiga pessoal há muitos anos, há quase 15 anos. E ela sempre me chama para fazer formações, conversar com as professoras, né? Ela falou, Bia, você está agora no berçário, né? Está tendo sua experiência de berçário. E eu queria que você viesse no meu berçário conversar com as minhas professoras sobre a roda de história. Porque é difícil. Para pensar como é que você faz uma roda de história no berçário. Se você nunca fez, você fala, não tem como. É impossível. Eu que fiz roda de história há muitos anos, quando entrei no berçário, eu falei, é impossível. Até eu ir atrás. Só que assim, o que você lê, o que você estuda, tal, quando você põe o pé na sala, muda tudo. Então, com a experiência que eu estou tendo hoje, dentro da sala, eu levei um livro para as professoras, que não era um livro de berçário. Não era um livro infantil, eu até deixei com elas emprestado. Não era infantil, não. Ele era infantil. Só não era, assim, para berçário. Porque livro de berçário, você pensa, aquele livro de banho, aquele de tecido, né? Que são histórias que, às vezes, tem uma frase só em cada página. Não era um livro assim. E eu sentei com elas, eu falei, meninas, eu trouxe um livro que, a primeiro momento, pode assustar e dizer, esse livro não é para bebê. Mas eu vou contar de uma maneira aqui que vocês vão perceber que os bebês podem compreender. Eles não vão falar assim, nossa, eu amei essa história. Mas você vê a resposta, né? De alguma forma, eles comunicam. E aí eu contei aquela história, eles super se empolgaram. Eu falei, esse daqui foi o livro que mais fez sucesso na minha sala. O tema do livro? Comida. Por quê? Ele está começando a comer. É super novidade a introdução alimentar. Então, para ele, a comida é interessante, a comida tem textura, a comida tem cheiro, a comida tem gosto. E eu trago um livro que tem esse tema aqui, para eles é o auge da vida, né? Comer. Todo mundo se interessou. Porque ele sente o livro, na verdade, né? Exatamente. E tem essa identificação. Não é um tema aleatório. Então, assim, às vezes você vem com um livro dos meios de transporte. A criança só anda de carro. E ela mal vê, às vezes, o ônibus passar, que a cadeirinha tá lá enterradinha, assim, né? O vidro do carro tá aqui, ele não tá vendo. Aí você vai falar, porque tem um trem, porque tem um ônibus, tem um avião. A gente precisa falar assim. Porém, não tá ali na vivência da criança do dia a dia. Mas o brócolis, o tomate, a abóbora, tudo isso tá. Então, a gente pensa mais no interesse da criança do que na faixa etária. Perfeito. Entendeu? É interessante isso que você falou, que eu até anotei aqui. Quando a gente está no mundo das letras, a gente acha que a criança não vai ter a percepção. É a mesma coisa que não dar clássicos da literatura adaptado, porque acha que não vai conseguir. Então, eu não vou dar Odisseia, nem Ilíada, Guerra de Troia, porque a criança que é menor, ela não vai conseguir entender. Tá, mas se você pega um livro adaptado em quadrinhos, ela vai olhando as imagens, vai vendo os balões, né, em forma de gibi, ela, ai, nossa, e esse daqui parece comigo, esse aqui parece meu amigo, ela compara, ela brinca, ela quer desenhar os personagens. Então, é bem isso. Eu fico pensando agora como que eu vou poder adaptar algumas literaturas para depois, na educação infantil, no ensino fundamental e até para o ensino médio. Literaturas que são muito complexas e a gente vai fazendo algumas adaptações para eles entenderem. Olha, tem Opa lá, um tem modelos aqui. Ó, eu trouxe Fábulas de Esopo em quadrinhos. Puxa vida. Então, a fábula de Esopo é uma coisa que a gente vê, né, na escola. E muitas vezes os livros de fábula, eles vêm um texto corrido e uma ilustraçãozinha pequena. Então, se você tem uma criança muito pequena, ela não vai pegar sozinha e querer ler aquele livro, porque ele não está interessante. E esse daqui, para cada fábula, ele tem um tipo de desenho diferente, um gráfico diferente, tá vendo? Então, aqui, por exemplo, uma das histórias, o leão e o ratinho. Olha o estilo do desenho. E aí tem lá a história do leão e do ratinho. Quando a gente vem para outra fábula, ó, a lebre e a tartaruga já mudou completamente o estilo do desenho. Só que a minha criança precisa ter contato com diversos gêneros literários para ela conseguir ler isso daqui. Porque um quadrinho não é como um livro que a gente vem lendo assim, ó. Eu leio esse quadrinho, eu leio esse quadrinho, eu leio esse quadrinho. Tá vendo? Ó, a gente vai seguindo uma sequência. Então, ele precisa saber ler essa sequência. Você deu o exemplo do jornal. O jornal, ele é separado por categorias. Você tem uma notícia aqui, terminou, é a próxima. A imagem se refere a qual notícia? Então, tudo isso é a estrutura do jornal. Que para ele saber ler o jornal e entender o jornal, ele precisa ter contato com o jornal. Então, por exemplo, para ler um quadrinho, como que a gente poderia ensinar uma mãe que quer fazer literacia familiar? Tem uma metodologia? Ou
Então, até Sabe tem. por quê? Eu me lembro, a minha mãe fazia assim, né? Ela pegava o gibi e ficava, esse aqui, eu vou ler esse aqui. Aí lia e colocava o dedo e olhava o balãozinho. Aí eu tô lendo esse aqui agora. Mas não tinha necessidade, porque quando chegam uns 4, 5 anos, a gente já tem uma noção que o balãozinho é aquele. E ela ficava, agora eu vou virar a página. Toda vez era assim. Mas acostumei. Foi o jeito que ela tinha, né? De me ensinar. Mas tem uma metodologia certa? Então, para um livro que não é de quadrinho, ó. Vamos ver. Esse livro aqui é a coisa mais linda. Como Nascem as Estrelas. Então, aqui vamos dizer que é uma estrutura padrão, né? Eu tenho uma ilustração. Ele é lindíssimo. Bonito, olha. Ó, eu tenho uma ilustração, eu tenho um texto aqui. Se eu vou ler para criança, uma criança que é muito pequena, eu posso ler fazendo assim, sem falar. Eu não preciso falar, gente, eu vou pôr o dedo aqui, porque o texto começa aqui, ele termina aqui e tal. Eu não preciso falar, mas eu posso fazer esse movimento, porque ela ainda não lê, não faz a codificação da leitura. Perfeito. Mas ela lê este livro. Ela vai entender que a leitura é daqui para cá. Que eu não leio primeiro essa folha, depois essa folha. Que eu não viro o livro para cá. Eu viro para cá, com o movimento que você está fazendo, sem precisar explicar. Então, você veio na capa. Olha, esse livro se chama Como Nascem as Estrelas. Você leu. Aí você abre o livro e você começa. Muitíssimos anos atrás, só havia 2 luzes no céu. A do sol e a da lua. Ela ouviu, ela já vai bater o olho no sol, ela já vai bater o olho na lua. Virou a folha. Gente, que livro lindo, né? Ele é lindo. Olha só. Havia também uma menina, filha de um pescador. Você está mostrando aqui, entendeu? Ele vai entender esse movimento. O gibi é a mesma coisa, porque o gibi ele acaba sendo um pouco mais complexo porque não é uma ilustração por folha. Então, se você está lendo ali com a criança, você pode colocar o dedo. Essa história aqui tem menos fala, ela é mais ilustrada. Ó. Então, você começa aqui, você vai falando e vai só apontando aqui, ó. Ela está entendendo que tem uma sequência, ó. E continua. Se ela não tem contato com o gibi, ela não vai conseguir ler, vai ficar embaralhada, é muita informação. Mas ela tem contato. Você falou, chegou uma idade que não tinha mais necessidade da minha mãe falar. Mas para ela, sim, ela entendia que era complicado, né? Então, ela tem que entender que o gibi faz assim, então ela sentia a necessidade de explicar. Mas você não precisa. Vai mostrando, pode apontar o balão que você está lendo e vai fazendo isso com o dedo. Aí, em algum momento, você vai pegar essa criança sozinha, sentada fazendo assim, ó. Com o dedo também. E aí, não sei o que, não sei o que. E aí, não sei o que, não sei o que lá. Ela tá apontando porque ela entendeu o movimento que você fez. Então, mostrar, não precisa explicar. Porque muitas vezes a gente subestima a inteligência da criança, né? Até por isso que eu não me apego à faixa etária. Porque se você tem uma criança que ama dinossauro, adora dinossauro. Aí você pega um livro, esse livro é muito grande para ela, mas é de dinossauro. Ela vai gostar. Ela vai gostar, entendeu? Nem que ela não aguente ouvir a história inteira, mas ela vai pegar aquele livro, ela vai folhear porque é o interesse dela. Então, a gente pensa no interesse da criança e aí a gente vai colocando os livros que forem neste tema. Tem uma idade específica para começar a literacia familiar? Porque eu vejo muitos falando que desde do ventre materno é interessante você contar histórias. Eu ia Tanto falar o pai isso. quanto a mãe, ou a sua mãe, ou só, né, o pai contar. É desde o ventre mesmo? É desde a barriga, porque quando a gente pensa em literacia, a gente está falando principalmente de dialogar com a criança. Então, assim, você escuta, precisa praticar literacia familiar. O que é literacia? É uma palavra difícil, né? Um termo complicado, mas é o que muitas famílias já fazem sem perceber. Então, assim, eu já ouvi relatos de famílias, de crianças que não falavam, e a família tinha ali uma preocupação, porque ele não fala, tal. A primeira coisa que eu pergunto, você conversa com ele? E aí eu ouvi um pai falar uma vez assim, não, ele não fala. E aí a gente que fala com a criança fala, nossa, como assim? Mas tem pessoas que não veem a necessidade porque a criança não fala. Então, assim, eu vou falar porque ele não fala. Vai ter um monólogo, né? Isso. E muitas vezes, se você passa o dia inteiro com uma criança que ainda não fala, você, às vezes, tem a sensação que está falando sozinho, né? Você fala, meu Deus, eu estou o dia inteiro, só tem a minha voz nessa casa. Porém, para a criança, isso é importantíssimo. Eu não sei dizer com quanto tempo, mas lembro que grávida dos meus filhos eu li um pouco sobre isso e vi que o bebê começa a identificar um pouquinho essas vozes que ele escuta fora, né? Então, além dele estar ouvindo tudo que está rolando ali dentro do corpo, ele escuta essas vozes de fora e se identifica. Então, quando a criança nasce, por exemplo, o pai que falou muito com esse bebê, quando ele fala, essa criança nascida, aquela voz não é estranha, né? Então, assim, eu não sei que ele é meu pai, porém, eu já ouvi essa voz em algum lugar. Então, desde a barriga.
Como? Conversando com a criança. Eu tinha dificuldade de falar com os meus filhos na barriga. Eu achava estranho. Às vezes eu colocava a mão e eu... Oi? E ficava assim... Eu falo mais alguma coisa, né? Então, assim, no começo era estranho, era complicado, né? Mas com o passar do tempo, chega uma hora que você começa a falar mesmo. Você fala, ai, nossa, vai um pouquinho mais pra lá, e não sei o quê. Eu tô cansado, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. E você começa a falar e vai ficando uma coisa natural. O bebê nasceu, a gente tem essa coisa do verbal muito forte com o bebê. Ele só vai falar se ele te ouvir falar. Tá. A criança anda porque ela vê a gente andando, ela vê a gente em pé, ela tem um interesse naquilo. Então, muito que eles fazem é espelhando na gente, né? Sim. Então, o bebê tá ali, vai trocar a fralda. Filho, vamos trocar a sua fralda porque você fez xixi, eu vou abrir a sua fralda. Vai narrando o acontecimento. Estou trocando a sua fralda, eu vou passar o lencinho, você me dá licença que eu vou passar aqui, limpou e tal, agora você está limpo, você está cheiroso, você está sequinho. Ela vai crescendo. Em algum momento, quando ela tiver de fralda cheia, que ela te comunicar da maneira dela que ela quer trocar, ela vai entender, eu quero ficar limpinho, eu quero ficar sequinho, né? Porque minha mãe diz que é uma coisa boa, né? Então, ela vai te comunicar de alguma maneira. Vai dar um banho? Vamos tomar um banho, a gente tem que tomar um banho, porque hoje você comeu, você se sujou, você está melecado, não sei o quê. Dá o banho, vai nomeando as partes do corpo. Vamos lavar o seu braço, agora eu vou lavar a sua mão, vou lavar o seu pescoço. Tudo isso faz parte da literacia. Você está conversando. A alimentação é a mesma coisa, nomeia os alimentos para o bebê. Não, você vai fazer aquela sopa toda misturada, assim, cheia de coisa, tipo, come, come, come. O que ele está comendo? Fala para ele. Olha, eu fiz aqui uma cenoura, eu fiz uma batata, eu fiz não sei o que lá. Olha que gostoso, você comeu agora um pedacinho de abóbora. E vai nomeando. Tudo isso faz parte da literacia. Até para não ter uma seletividade alimentar lá na frente. Nossa, quando eu era criança eu comi. E lembra, muitas vezes, eu lembro que a minha mãe falava que eu estava comendo abóbora. Nossa, faz tanto tempo que eu não comi abóbora, eu vou experimentar. E aí ele volta a comer abóbora de novo, né? Exatamente. Mas, Bi, mesmo assim... Quando que eu começo a ler e que tipo de leitura eu faço? Tá. Meu bebê nasceu, tô lá conversando, praticando a literacia, mas quando que eu vou pegar um livrinho e sentar com ele? Você pode ler na barriga também. Eita. Você pode ler também. Então, tem um nenenzinho, tô grávida, pode começar a comprar os livrinhos, até porque o livro não é tão barato assim. Você não vai comprar um monte o tempo todo. Sim. Vai comprando devagarinho, né? Compra um por mês que seja. Você pode começar ali a ler. Só vai lendo em voz alta aquele livro. Até porque você vai começar a se familiarizar com o livro infantil. Tá. Porque para quem não está trabalhando com criança, você não vai parar para ficar lendo livro infantil, né? Então, estou grávida. Vamos começar a ler livro infantil. Tá. Porque aí você vai entendendo a qualidade do livro, você vai entendendo, nossa, esse daqui é mais legal, esse daqui é mais interessante, nossa, esse aqui eu achei meio bobo, esse aqui é muito difícil. Você vai criando critério. Começou a ler, tem um bebezinho. Hoje em dia tem uns livros, eu acho que chamam com livros de contraste, alguma coisa assim, né? Que eles têm cores fortes. Então, às vezes tem um que é preto e branco, com as imagens mais assim, que chama a atenção do bebê, que está ainda formando essa visão, ainda está começando a enxergar direitinho. O livro é um brinquedo para a criança. Puxa vida. Tem que fazer parte da rotina. Então, tem um nenenzinho, já começa a ler para esse nenenzinho desde muito pequeno. Livro do banho, né? Livros sensoriais. Sim, todos. e tem os livros que ele possa pegar, manusear, colocar na boca, apertar, porque o bebê é movimento, né? E boca ali, principalmente. Então, o livro de banho não vai estragar. O livro de tecido não vai estragar. E ele vai começar o contato ali. Para quando ele passar para esse livro aqui, que é um livro mais frágil, ele já sabe cuidar. Já passou dessa fase de apertar, de rasgar, de morder, de estragar, de colocar na boca. E ele vai saber cuidar melhor desse livro. Então, pega os livros, começa pelos livrinhos de bebê mesmo. Tem 2 que eu amo de paixão, que é A Casa... Da música do Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada. Tem um livro que foi ilustrado pela Silvana Rando. Escrito pela Silvana Rando. E o Pato. Lá vem o Pato. Lá vem o Pato. Eles são cartonados. São bem firmes. E é a música. Todo mundo conhece. Queira ou não, você sabe cantar a música do Pato. Ai, mais ou menos. A educação infantil, vocês sabem, né, gente? Abafa. E todo Sem muita mundo coisa, não. conhece. A da casa, então, que era uma casa muito engraçada. Não tinha nada, né? E você, lendo para um bebê, até falei hoje de manhã para as meninas na escola, você não precisa se preocupar em ler o texto na íntegra. Eles não vão parar. Então, eu vou pegar um livro que eu tenha mais propriedade. Tá. Para você ler um livro numa sala de aula, você tem que ter lido esse livro antes.
Você não vai chegar ali sem nunca... vou pegar esse livro aqui, hoje eu vou ler. Sem nem saber o que está escrito ali, porque você vai ser pega de surpresa tanto quanto as crianças. Aí você não sabe que entonação você faz, você não sabe o que a história vai fazer, você não sabe se tem um suspense para você fazer um suspense na voz. Então, se apropria do livro antes. O bebê é a mesma coisa. Então, você está ali com um livrinho para ele, livrinho do neném. Faz a entonação, faz uma careta, não precisa ser aquela coisa muito caricata, também você não vai se fantasiar por uma peruca. Mas a entonação, a expressão facial, porque isso tudo eles vão aprendendo. Às vezes você está lendo com um bebê, esse livro que eu levei se chama Quem Abre o Bocão. E ele vai falando do alimento, fala quem abre o bocão, e você vira a folha, aí tem, por exemplo, o dinossauro comendo brócolis. Eu comecei a ler e falava quem abre o bocão, eles faziam assim, ó. Que legal. E você vira, tipo, você olha, tá a turma toda com o bocão aberto, o dinossauro, aí eles fecham, tipo, opa, foi o dinossauro, tô errada. não foi eu. E no final desse livro tem um espelho. Então, você fala do último alimento, quem abre o bocão quando você vira é o bebê. Você não precisa falar, abre a boca pro espelho, porque quando você vira, eles... Ele já sabe. Abre a boca, porque se eu tô perguntando quem abre o bocão. Se 5 personagens abriram a boca durante a história, chegou no final, e você é o personagem, você abre a boca. Gente, e eu preciso falar, abre a boca. Não preciso. Então, a gente não subestima a criança. Tem um bebezinho, vou começar a ler para ele. Vai lendo ali. Até a adolescência. A literacia familiar, ela explora até adulto, né? Você fazer uma roda de leitura em família, com adolescentes, adultos, filhos grandes. Clube de leitura que está muito em alta agora. Com a família. Esses livros que você trouxe, vamos lá. Mostra a capa pra gente. Tá, eu pensei assim, não pensando faixa etária, mas vamos pensar no nível da criança. Tá bom. Esse aqui, todos os meus livros são corroídos de tempo, tá? Eles passaram por muitas salas de aula, por muitas mãos. Esse aqui muita gente conhece, Bruxa, Bruxa, Vem à Minha Festa. Tá. É um livro bem antigo. E como essa história funciona? Ela é um texto de repetição. Então, aqui tem até uma dica, uma história interativa. Bruxa, Bruxa pode ser lido como uma história interativa. Para isso, a criança lê a primeira fala e o adulto lê a segunda fala de cada figura. Comece assim. As crianças falam, Bruxa, Bruxa, por favor, venha à minha festa. O adulto ou o professor, obrigada, irei sim, se você convidar o gato. Então, a história toda é assim. Tem o convite da bruxa, ela vai se você convidar o gato. Como que eu leio na minha sala? Eu falo para as crianças, né? Eu começo para eles entenderem que primeiro é bruxa. Vamos lá, Bruxa, Bruxa, por favor, venha à minha festa. Aí eu que respondo aqui. Tá. Obrigada, irei sim. Se você convidar o gato. Virei uma bruxa. Aí eles já dão risada, né? Aí eles já entenderam. O próximo é o gato. Tá. Porque eu pedi pra convidar o gato. Aí eles falam, gato, gato, por favor, venha à minha festa. Aí vem, obrigado, irei sim. Se você convidar o espantalho. Eles já sabem que é o espantalho. E assim a gente segue. Eu vou falar que vai convidar o espantalho vai convidar a coruja. Eles vão fazer o convite para a coruja. Fica automático. Tá. Eles precisam saber ler? Não. Para fazer esse convite? Eles não precisam. Chega lá no final do livro e as ilustrações não são infantilizadas, né? Não, eu tô vendo você fala, exatamente isso. Nossa, essa daqui é a árvore. Ai, mas a criança vai ficar com medo. Olha o duende. Eles não ficam com medo. Então, chega no final, tem um monte de personagem. O pirata, olha só. Chega no final do livro, você está convidando toda essa galera aí para uma festa. Aí você convida o lobo, né? E o lobo pede para convidar a Chapeuzinho. A Chapeuzinho diz que ela vai se você convidar as crianças. São crianças fantasiadas, olha. Ah, entendi agora. E estão todos indo na festa, entendeu? Então, e no final ela fala, né? Convidar as crianças aceitam se você convidar a bruxa. Voltou para o início. Tá. Então, aqui, eu já consigo ler esse livro para crianças de 3 anos. Perfeito. Entendeu? Eu posso olhar e falar, olha, leitura compartilhada a partir de 2 anos. Ok. Leitura independente a partir de 6, quando a criança vai ler sozinha. Tá. Então, vamos combinar. 2 anos, a criança já consegue ouvir essa história. Com 3, se ela já fala, ela já consegue participar dessa história. Então, eu tô lendo, ela tá lendo junto comigo. E um vai carregando o outro, né? Quando você fala isso na sala de aula, vira um coral. Todo mundo, gato, gato, por favor, venha à minha festa, porque eles pegam muito rápido. Esse aqui, que foi o que eu mostrei, ele é uma lenda de como nasceram as estrelas. Então, assim, o forte desse livro, para mim, é a ilustração.
o texto, ó, tá curtinho aqui, Sim. tá curtinho aqui. Em algum momento esse texto vai aumentando um pouquinho. Então, assim, eu vou ler ele para uma criança muito pequena, ela não vai ficar tanto assim, já não é uma coisa que vai atrair esses pequenininhos. Mas eu entrei numa turma de 3, 4 anos, eles vão parar para ouvir essa história. Eu trabalhei isso aqui com a minha turma do ano passado, que era a turma de 3 e 4 anos. E no final, a gente criou um painel com constelações. Então, eu peguei os desenhos das constelações, pus numa cartolina e eu fiz esse desenho com giz. E aí a gente colou vários papéis, daquele papel brilhante, laminado, eu acho, amarelo. Eles foram colando na linha para formar as constelações. A gente fez um painel lindíssimo. Nossa, mas as imagens são lindas. Nos prende pelas imagens, inclusive. E né? ele conta a história dessa menina que ela sempre fazia... Ela fazia algo para o pai dela que viajava para ele ter um norte para ele voltar para casa. E aí tem um dia que ela pega as estrelas e ela vai colocando para o pai voltar para casa. Aí um dia ela reúne essas estrelas e um macaquinho rouba a bolsa dela com as estrelas. Sim. Na briga dela e do macaco, a bolsa voa e formam as constelações. Nossa. É muito lindo isso daqui. Mas é lindo demais. Agora aqui foi o que eu mostrei das Fábulas de Esopo, porque é um formato de quadrinho, é um gênero diferente, né? Então, saí um pouco do que é só o formato de leitura padrão, fui para um quadrinho. Perfeito. Aqui. Primeiro esse, vai. A minha criança como a minha filha. 9 anos. Ela vai fazer 9. No ano passado, quando ela ia fazer 7, ela já estava me apresentando essa necessidade do livro maior. Então, eu pedi dicas para umas pessoas. Eu falei, gente, o que eu posso dar para minha filha? Aí uma moça falou, tem uma série de livros que é o Diário da Princesa Desastrada. Já ouvi que minha falar. filha amou. Eu falei, bom, vou comprar. Comprei esse daqui, que é o primeiro. E aí, o diário chama a atenção porque ele tem um dia, né? A história tem um dia. Cadê um que começa aqui? Ela data, ó. E vários Terça, desenhos. 10 de maio. E ele é ilustrado. Então, assim, ele tem muito texto, mas ele também tem uma ilustração que acompanha. Desenhos mais modernos, né? E a menina ficou fissurada nessa série de livros. Então, eu comprei o primeiro. Ela devorou. Foi o primeiro livro mais extenso que ela leu. E ele não é só um formato de diário, porque a gente tem muitos formatos de diário hoje em dia. Então, tem, por exemplo, o Diário de um Banana. Ela até leu. Pegou ela no começo. Porém, o Diário de um Banana é um protagonista menino, que tem um melhor amigo menino, que vivem aventuras de menino. Então, era uma coisa que ela não se identificava. Até porque ela olhava e falava que era meio bobo, assim, as coisas que eles faziam, né? Aqui já é uma menina. Legal. Só que ele não é qualquer diário. Ele é o diário de uma princesa que vive num reino, que tem fadas. Eu não li, mas eu sei a história inteirinha, porque ela veio me contar. Contou. E aí, quando a menina faz 11 anos, aí aparece o poder ou não. Qual vai ser o poder dela, se ela vai ficar invisível, se ela vai ter asas, se ela vai virar fada, se ela vai... Então, assim, tem toda uma coisa. Ela, sem a roupa de princesa, ela é a Florentina. E ninguém sabe que ela é a princesa Mora. Então, tem todo um mistério. Então, assim, é um livro de fantasia em formato de diário. Perfeito. Desse daqui, saíram 3. Então, eu dei o primeiro, ela ganhou de aniversário os outros 2 e ela engoliu. E continua. E ele tem um vilão, que é esse menino aqui, o Escórpio. E esse vilão, ele anda com um livrinho dele que chama Caderno de Maldades do Escórpio. Então, nos livros fica falando sobre esse caderno dele, que essa menina tem a maior curiosidade de saber. Aí a autora foi lá e me lançou o livro, que é o próprio caderno dele. Tá. Então, assim, é na íntegra o que ele escreve nesse caderno, como se fosse o diário dele. Lançou o primeiro, ela leu. Lançou o segundo, ela leu. E aí, hoje, ela lançou o quarto, graças a Deus, porque minha filha não via a hora. Ela já leu 3 vezes a série. Saiu o 4º livro, então, assim, começou essa transição. É um livro muito legal para isso. Aqui a gente tem o que a gente já começa a considerar clássico, né? Fantástica Fábrica a Fantástica Fábrica de Chocolate. Ele já é menos ilustrado, ó. Tem algumas ilustrações, mas ele já é menos. Interessante para essa faixa também. Para essa faixa etária é interessante. E como ele tem adaptação no cinema, então tem tanto o filme bem antigo da Fábrica, tem o outro mais recente e tem agora um musical. Então, assim, não para de sair filme sobre isso. Se a criança já assistiu esse filme e ela gostou muito, você pode dizer que tem um livro. Perfeito. Entendeu? Já vai chamar a atenção dela. Então, e ela faz um comparativo, inclusive, do que ela viu com o que ela está lendo, né? Aí a gente entra na leitura crítica, né? Porque a gente não lê por ler, a gente lê por ler também. Mas a gente também tem opinião.
Então, assim, nossa, e aí, o que você achou? Ou primeiro apresenta o livro. Você sabia que tem um filme? Quando você terminar esse livro, a gente vai assistir esse filme junto. Já deu ali para a criança um motivo para ela terminar de ler esse livro. Terminou de ler, vamos assistir o filme? Ai, mas no livro você lembra que falou tal coisa, não apareceu no filme, né? O que você achou da escolha do personagem? Quando ele descreveu no filme, você acha que ele se parece com esse ator? Tem alguém que você acha que pareceria aí cria mais? Vínculo de conversa e entrar no mundo da criança de verdade, volta para a né? literacia. De novo. Então, estou falando da literacia com as crianças maiores, né? E envolvendo o mundo dela. O que é o filme, que é, às vezes, o seu momento de tela, um momento de conversa, de diálogo, e a gente está falando do livro também. Bi, eu queria ficar muito tempo falando com você, muito de verdade, porque para mim é um mundo novo, apesar de a minha formação ser em letras, nós não temos contato tanto com a literatura infantil, né? A gente inclusive nem tem essa disciplina na carga horária, que eu acho já um erro, mas aqui é só um adendo meu. Quem sabe isso não possa acontecer, né? Um dia, né? Um ponto de interrogação que a gente faz aqui. Quem sabe? Me fala aonde a gente encontra o seu livro, porque o seu é uma história maravilhosa para a gente fechar e, lógico, vão ter outras oportunidades da gente conversar e falar muito mais de outras coisas de literacia, porque vai muito mais além. Existem tópicos voltados para a literacia que a gente precisa falar, então você já está convidada para voltar e falar de tudo que mais que você sabe, porque para nós é uma verdadeira aula. As meninas estão aqui, é algo diferente, a gente não vê isso nas nossas formações, onde a gente encontra o seu livro. Tá, meu livro se chama A Casa Careca. Que lindo. É o meu primeiro livro publicado, né? O meu primeiro, na verdade, foi um e-book que eu fiz num TCC da minha pós-graduação de Educação Socioemocional. Ele é como se fosse um guia para os pais trabalharem a inteligência emocional das crianças em casa. E aí é um e-book curtinho, super simples de ler. E depois eu publiquei esse aqui, que é o primeiro livro físico, né? Onde ele está disponível? No site da editora, ele é publicado pela editora Azinha. Azinha. E aí se você colocar lá no Google A Casa Careca Bianca Vital, vai aparecer ali, tem a estante virtual, tem um site que chama Um Livro, porque ele é impresso sob demanda, não tem em livrarias, tá bom, infelizmente. Mas ele é impresso sob demanda. Você vai comprar lá no site do Um Livro, eles vão imprimir e vão te mandar o seu, entendeu? Eles não ficam com estoque. Tá bom. Aí eles imprimem e enviam para sua casa. Então é lá que ele está disponível. E aonde as pessoas te acham na rede social? Como? Tá, eu tenho um Instagram profissional, né, que eu que cuido, que se chama @omundomágico, @.omundomágico. E por que esse nome? Porque eu tenho um podcast de contação de história infantil com a minha filha. Então, eu comecei com ela lá na pandemia, quando estava todo mundo muito louco, sem saber o que fazer, principalmente com as crianças, né? E eu não estava na sala de aula, eu estava naquela angústia de o que os meus alunos estão vivendo, o que eu posso fazer por eles daqui. A minha filha aqui também precisa de alguma coisa, e aí eu criei isso com ela. E eu pensava muito também, a minha parte dramática, eu pensava muito também assim, um dia que eu não estiver aqui, o que a minha filha vai ter de mim? Olha que coisa, E aí eu comecei a contar histórias com ela, tá no Spotify esse podcast, chama O Mundo Mágico das Histórias. Tem mais de 50 histórias que a gente começou a contar ali. E aí se você pegar as primeiras e as últimas, você acompanha o amadurecimento da voz da minha filha. Que legal. Porque ela começou com 3 aninhos, hoje ela tá com 8, né? Então ela falava algumas coisinhas erradas, eu falei, ainda bem que eu gravei isso. Ela chamava a minha irmã tia de Chia. E aí tem uma história que tem tia. Toda vez ela falava Chia, Chia, Chia. E é tão fofinho. E aí hoje já não fala nada errado, né? Então tem esse podcast, por isso que eu criei esse Instagram. Mas hoje lá eu falo sobre a literatura infantil, principalmente. Eu também falo sobre as minhas leituras. Sugiro os livros que eu estou lendo. Esse aplicativo que eu falei de áudio, eu falo muito dele também, porque às vezes eu uso muito e indico para as pessoas. Porque se você às vezes não tem tempo para sentar e parar para ler, porque é difícil... Se você deixar para o final do dia, você vai dormir em cima do livro, porque a gente está cansado. Então, você está no ônibus, escuta um livro. Às vezes você tem, principalmente clássico. Clássico não é fácil de ler. Mas às vezes você fala, o pessoal fala tanto do Dom Casmurro, eu queria saber se a Capitu traiu ou não traiu. E aí eu vou pegar para ler, eu não vou conseguir. Escuta, porque a pessoa que está contando o livro, ela está usando entonações também. Então, assim, fica mais fácil. Esses dias eu ouvi o Morro dos Ventos Uivantes. Poxa vida. E foi uma experiência fantástica. Inclusive, acho que saiu um filme, né? Saiu. Alguma coisa assim.
E eu ouvi, qual foi o outro clássico? Eu ouvi o Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E também foi tão mais fácil você escutar, né? Agora eu tô ouvindo Quarto de Despejo. Conhecidíssimo. Nossa, ele é doloridíssimo. Sim. Eu falei, se eu estivesse lendo, tem hora que você fecha o livro. Então, tem hora que você pausa. Parece uma audionovela, né? Alguma coisa assim. E esse Quarto de Despejo, a entonação da narradora, ela te atravessa, porque é um livro pesado. Então, você escuta, e quando você escuta naquela entonação, fica ainda mais profundo. Meu Pé de Laranja Lima, Juliana do céu, como eu chorei. Todo mundo chora. E aí, esse é um livro que indicam também para adolescentes. Sim. Minha filha lê muito, muito. Mas eu não daria meu pé de laranja agora, nesse momento. ela, porque ao mesmo tempo que ela lê muito, ela tem muitas questões existenciais, né? Que eu sei que se ela lesse a vida daquele menino que é maltratado, que apanha, ela ia sofrer tanto por ele, que ela tem uma empatia absurda, que eu ia ter que lidar com essa crise toda dela, ia ser muito difícil. Então, assim, ela teria competência para ler. Mas não ela é o momento não saberia ainda. lidar, exatamente. Então, assim, é um livro muito bom que eu vou guardar para depois. Meninas, as perguntas ficam para o próximo. Anotem, tá bom? Mas é porque a gente está aqui com uma plateia. Você que entrou desde o começo do podcast, nós temos uma plateia aqui. 6º e 7º semestre de pedagogia. Bianca, muito obrigada. Eu agradeço, Eu te agradeço muito. Agradeço. Fico muito feliz. Que o Eterno te abençoe muito, muito, Amém. muito, viu? E que outras oportunidades, já está convidada para você estar aqui. Obrigada mesmo, Tá viu? bom. Eu que agradeço, Ju, por vir aqui mais uma vez, né? Desde o nosso primeiro encontro. Já foi uma coisa sensacional. Eu falei, nossa, eu adorei aquela professora. Doida. E ter voltado aqui, você ficou aqui, ouviu o outro podcast, Sim. me chamou para estar aqui de novo. Então, eu agradeço. Porque, para mim, poder dividir o pouco que eu sei e minha principal missão é democratizar a leitura. Então, assim, eu quero que as pessoas tenham acesso. Você não pode comprar um livro, vai lá ouvir no podcast, porque é de graça, não precisa pagar para ouvir o podcast. Põe essa criança para ouvir, põe ela para ver uma contação, alguma coisa assim. Vai em biblioteca pública. E esse elitismo literário me incomoda. Não quero que ninguém se sinta superior, porque leu o Dom Casmurro e o outro que não vai nem ler, porque acha que não vai entender. Então, de alguma forma, eu quero que você entenda, eu quero que você acesse, eu quero que você tenha, eu quero dividir isso com você. Então, para mim, falar sobre isso é uma honra. Nossa, e a gente fica muito feliz. Quando eu digo que nessa mesa tem conhecimento, é porque tem conhecimento de verdade. Agradeço a Anhanguera Osasco, ao meu coordenador Bruno, ao meu diretor Marcelo, ao meu coordenador acadêmico Marcos Caleb e o nosso reitor Alexei Carvalho. Muito obrigado. Mais um podcast aqui e se prepara para o próximo. Forte abraço. Tchau. Tchau, tchau.